Gente, essa figura aqui, ela serve para ilustrar como é que esse campo elétrico ele se comporta. A princípio, nós temos aqui uma carga fonte. Observa direitinho aí no slide, olha. Essa carga fonte aqui é uma carga positiva. Vocês estão observando o sinal aqui de mais, ó. Então a carga fonte positiva. A carga fonte nós vamos representar com a letra Q maiúsculo. Tá vendo aqui? É a carga fonte, certo? Então, por que eu estou falando carga fonte? É porque essa carga aí, é a carga que está produzindo o campo elétrico. Aí você sempre faz analogia lá com a Terra, viu? Essa carga fonte está produzindo um campo elétrico, tá? Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Além da carga fonte, que é o Q maiúsculo, a carga que está gerando o campo elétrico, você vai observar o seguinte, ao redor dessa carga aqui, essa carga fonte, ao redor dela aqui, em todo o seu entorno, observa aí que isso aqui está mostrando em apenas uma dimensão, mas nós vamos considerar todas as dimensões aqui ao redor dessa carga, certo? Ao redor da carga vai aparecer o que nós chamamos de campo elétrico. Essa carga aqui é quem gera esse campo. Agora, além da carga Q maiúscula, aqui, carga fonte, observa que tem outras cargas aqui, ó. Outras cargas menores, certo? Cargas positivas, cargas negativas, e que são representadas pela letra Q minúscula, certo? Qzinho minúsculo aqui, ó. Essas cargas aqui menores, elas para nós aqui elas vão ser chamadas de carga de prova, certo? Olha aqui o nomezinho aqui, ó, carga de prova. Para que serve essa carga de prova? A carga de prova, gente, ela vai servir para a gente fazer um estudo mais detalhado do campo elétrico no ponto onde essa carga foi colocada. Observa aqui, ó, que essa carga vermelha que eu estou apontando aqui, olha, ela é a carga de prova que está mais distante da carga fonte. Consequentemente, nesse ponto onde essa carga foi colocada, a intensidade do campo elétrico ela vai ser menor e a força aqui com certeza também vai ser menor. Eu vou explicar isso detalhadamente para vocês, certo? Olha só, vamos observar aqui, ó. Essa carga Q positiva, a cor azul aqui, olha, ela está bem próxima da carga fonte. Então, quanto mais próximo aqui da carga fonte, mais intenso é o campo elétrico, tá? E mais intensa também vai ser a força aqui, olha, entre essas duas cargas. Observa que aqui, gente, a gente vai ter que colocar em prática também o princípio da atração e repulsão entre as cargas. Ó. Se eu coloco uma carga de prova positiva em um campo elétrico gerado por uma carga positiva, o que eu vou observar? A força de interação entre elas vai ser uma força de repulsão. Olha só o sentido aqui da força. Essa seta preta está indicando o sentido da força elétrica. É uma força de repulsão. Por que é uma força de repulsão? Porque as duas cargas são positivas. Ó. As duas são positivas. Por outro lado, aqui eu tenho essa carga de prova negativa. Está na cor vermelha aqui, ó. Essa carga de prova negativa, ela vai sofrer uma atração pela carga de prova fonte. Por que tem atração? Porque as duas têm sinais opostos, ó, carga fonte positiva, carga de prova negativa. Então, entre elas vai aparecer uma força de atração. Isso aqui vocês já devem saber, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Mas isso nós estamos falando de força.
Nosso assunto aqui é campo elétrico. Por que essas cargas aqui estão sendo atraídas ou repelidas pela carga-fonte? Porque essas cargas de prova, elas estão dentro do campo elétrico. Se elas estivessem fora do campo elétrico, a força de atração ou repulsão seria nula, não teria força de atração e nem de repulsão, tá? Essa figura aqui tem para ilustrar que toda carga que for colocada dentro de um campo elétrico, essa carga vai sofrer uma atração ou uma repulsão. Olha aqui, ó. Linhas de força. O que são essas linhas de força, gente? As linhas de força, elas são, na verdade, uma representação gráfica na forma de setas. Olha aqui essas setas aqui, esses vetores aqui indicando as linhas de força. Elas são uma representação gráfica do campo elétrico, certo? Elas vão servir para representar o campo elétrico em uma determinada região. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um campo elétrico. Essas setinhas na cor preta estão indicando o campo elétrico formado, né, gerado por uma carga positiva. Olha só o sentido dessas setinhas aqui, ó. Olha só o sentido. A carga que está gerando o campo elétrico é uma carga positiva. Agora aqui do outro lado você tem uma carga elétrica negativa. Essa carga está gerando também um campo elétrico ao seu redor, mas observa só o sentido das linhas de força. Sentido contrário ao sentido aqui das linhas de força na carga positiva. Essa é a diferença entre o campo elétrico gerado por uma carga positiva e o campo elétrico gerado por uma carga negativa. O que significa isso? Significa o seguinte, gente, que as cargas elétricas positivas, elas vão gerar campos elétricos de afastamento. Não esquece disso. Carga elétrica positiva, ela gera campo elétrico de afastamento. Olha só a setinha aqui como está se afastando da carga, tá? Então, as cargas positivas vão gerar campos elétricos de afastamento. As linhas de força vão estar saindo da carga. Campo elétrico de afastamento, tá aqui, ó. Campo elétrico de afastamento é gerado por cargas positivas. Cargas negativas vão gerar campo elétrico também, só que é um campo elétrico de aproximação. As linhas de força vão estar chegando nessas cargas negativas, ó. Certo? Então, o campo elétrico gerado por uma carga negativa é um campo elétrico de aproximação, certo? Então, as linhas de força servem para quê? Para representar graficamente o campo elétrico gerado por uma carga elétrica. Deixa eu passar esse slide aqui. Olha aí, ó. Aqui temos mais representações do campo elétrico gerado por diferentes cargas, ó. Aqui você tem o campo elétrico produzido por uma carga positiva, que é um campo de afastamento. Olha as setinhas saindo, ó. Campo elétrico de afastamento. Aqui eu tenho também um campo elétrico de afastamento, certo? Aqui, olha, eu tenho campo elétrico de aproximação e também aqui uma carga negativa, né? Campo elétrico de aproximação, certo? Observem aqui, olha, que quando você tem duas cargas positivas, ó, a interação entre elas vai ser de repulsão, né? Porque elas têm cargas de sinais iguais. Então você vai ter repulsão. Cargas de sinais iguais também aqui embaixo, olha. As duas são negativas, então vai ter repulsão entre elas. Isso aqui nós já sabemos também. Agora, se eu tenho aqui, ó, uma carga positiva interagindo com uma carga negativa, aí você vai ter
uma atração. Observa que as linhas de força, elas vão se encaixando certinho aqui, olha. As linhas de força. Tem até uma frasezinha que é interessante vocês saberem, ó. As linhas de força, elas nascem nas cargas positivas, ó, nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas.